outros rebanhos de Deus. A gente está numa sequência de temas estudando sobre este assunto. Então, hoje a gente lembra aqui, né, sobre o monoteísmo. O monoteísmo dentro dessa visão de outros rebanhos. Vamos ver aqui. Revelação divina. São alguns aspectos que a gente já viu, mas que vale a pena a gente relembrar para poder, dentro desse contexto, a gente então falar sobre o assunto específico de hoje. Então está aqui, revelação divina. Deus se revela com seu amor imutável. Ele se revela a todo ser humano. Cadê? Teve, tem e para que todo ser humano tenha e tenha no futuro, né, acesso. Cada pessoa entende diferente sobre essa revelação. Então está lá a revelação, cada um no seu ponto de vista, no seu local, ele olha e ele vê, né, segundo sua visão. Ele não, deixa eu ver como é que eu uso aqui a palavra. Ele está todo mundo olhando a mesma coisa, mas cada um está vendo dentro do seu ponto de vista. É assim as coisas, é assim o ser humano, né? A gente não enxerga, duas pessoas ou mais não enxergam, né, a mesma coisa da mesma forma. Cada um enxerga de um jeito próprio, seu, do seu contexto, o que seja. Tá bom? Então, cada pessoa entende diferente sobre aquilo, segundo os seus contextos culturais, mais convergências do que divergências. Ora, cada um vê de uma maneira diferente, porém, todos veem com muito mais convergências, ou seja, muitas coisas mais parecidas do que coisas diferentes entre si. Tá? Isso gera a formação de religiões diferentes. Isso gera, porque cada um está vendo diferente, então termina gerando religiões diferentes, com crenças e práticas diferentes. Mais convergências, né, entre as religiões do que divergências. Existem muito mais convergências das muitas religiões sobre Deus, sobre a revelação de Deus, do que divergência. Agora, como somos crianças, a gente gosta de uma exclusividade, a gente é muito egoísta, muito egocentrista, então a gente acha que a nossa é melhor do que a dos outros. Nós vemos coisas que os outros não veem. Nós cremos em coisas que os outros não creem, e assim por diante. Mas, no fundo, quando a gente bota na balança, não é? Todas têm muito mais convergências, mais semelhanças do que diferenças entre elas. Tá bom? Agora vamos aqui ver sobre o politeísmo, de uma maneira geral, porque semana que vem a gente vai falar, semana que vem não, no próximo encontro a gente vai falar mais específico. Mas só para entrarmos no monoteísmo. O politeísmo é o seguinte, o mundo sempre foi politeísta, o mundo todo, em toda a história. Sempre foi, né? Vários deuses poderosos dentro do mesmo panteão, na religião e em outras religiões. Então, vejam, vários deuses poderosos, né? Igualmente poderosos, mas é assim, uns criam que dentro do mesmo panteão, dentro do mesmo grupo de deuses que eu acredito, todos têm o mesmo poder. Mas também existem grupos que criam, os judeus, inclusive, Israel, inclusive, que haviam outros deuses para outros povos que eles também eram poderosos. Tá? Isso aí é o politeísmo. Abraão creu nisto. Tá bom? Os patriarcas de Israel criam dessa forma. Depois vem também o enoteísmo. Enoteísmo. Muitos deuses com um superior aos outros. Então, eu creio que há muitos deuses, porém tem um que é mais poderoso do que os demais.
Entende? Davi creu nisto. Davi diz, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Ele cria dessa forma. Haviam outros deuses, mas aquele Deus Jeová, dele, naturalmente, né, era mais poderoso do que os outros deuses. Entendeu? No mesmo panteão, como a Grécia e Roma acreditavam também em vários deuses, não é? Só que eles criam que havia um que era mais poderoso do que os outros. Então, nesse mesmo panteão, ou em religiões diferentes, como é o caso de Davi, não é? Que ele cria que outros povos tinham deuses, porém, Jeová, que era o Deus do povo dele, esse era mais poderoso do que os demais. Aí vem o monoteísmo. Crê em um único Deus universal. Um único Deus universal. Agora, há os que creem num Deus universal exclusivista, só de uma religião, quer dizer, só tem um Deus e ele é só de um povo. O resto, tudo, os deuses, e tudo falso, tudo mentiroso. Só um povo é que tem Deus. Israel, dentro da sua prepotência, acreditava assim. Tá? Nenhum outro povo tem acesso a Deus, só eles. Só eles, né? Talvez até hoje pensem assim. Que mais? Os outros são falsos religiões rebeldes. Exemplo, o judaísmo mosaico. Embora Moisés era politeísta, né? E lembra que Moisés, quando escreveu, ele cria, aquilo é da teologia de Moisés. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Então, era mais de um. Também ele vai apresentar Jeová vencia os deuses do Egito, né? Naquela disputa. Não é que Jeová fosse mais poderoso, mas ele estava vencendo, não é? Os deuses do Egito na hora de soltar a serpente, que engoliu a serpente do outro, essas coisas todas. Há também a ideia de um monoteísmo multipessoal, né? Multipessoal. É o que o cristianismo acredita. O cristianismo acredita em um só Deus, porém acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, é um Deus, aí coloca como sendo 3 pessoas, tá? 3 pessoas. Esse é o monoteísmo multipessoal. E tem o monoteísmo mal compreendido. Mal compreendido. Quanto à sua unidiversidade, tá? Então você crê em um só Deus, mas você não compreende que ele pode agir como 200 pessoas diferentes. Você não compreende como é que isso, não é? Então há um mau entendimento disso. Quanto ao seu amor e misericórdia, então eu creio num só Deus, porém eu não consigo compreender esse amor imenso que ele tem com todas as pessoas, tá? Eu só acredito que ele ama a mim e ao meu grupo, mas eu não compreendo o quanto ele ama também, em mesma intensidade, toda e qualquer outra pessoa sobre a face da terra. E também mal compreendido quanto aos seus atributos. Então eu não compreendo bem a questão da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus, do amor de Deus, né, da justiça, da santidade. Eu não compreendo. Então eu começo a analisar tudo isso pelo meu ponto de vista humano, antropomórfico. Então eu creio que ele ama até o tanto que eu sou capaz de amar. Ele age da maneira como eu agiria. Então é uma má compreensão, né? Desse monoteísmo, de um único Deus capaz de muito mais do que possamos imaginar. Quanto às suas providências no mundo, é outra coisa que a gente tem dificuldade.
Então, não, ele só faz aquilo que é para mim, só faz aquilo que é para minha religião. Então, a gente não termina tendo limites para compreender esse grande Deus, esse amor de Deus, essa maneira dele agir em relação ao mundo que a Bíblia diz que ele ama todos, sem nenhuma exceção. Tá bom? Então é isso que a gente vê hoje sobre monoteísmo, quando a gente fala sobre outros rebanhos de Deus. Tá bom?